Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos ver do que a gente vai falar nessas semanas seguintes. Hello, everyone! Durante essas 4 semanas, veremos um pouco sobre a história de 7 impérios muito influentes. E sabe de onde? Leia e descubra. Então, vamos para o número 1. O que podemos esperar de um texto com esse título? Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. O título é assim, ó, 7 impérios africanos influentes. E aí tá falando para vocês escreverem aí 5 expectativas que vocês têm antes de ler, somente pelo título. Então, vou dar algumas ideias para vocês aí de expectativas, né, que vocês podem ter para ler. Então, uma expectativa, né? Pode ser, minha expectativa é conhecer mais a cultura africana, saber sobre os impérios africanos, saber sobre os reis e rainhas da África, porque normalmente a gente sabe muito de rei e rainha, né, da Inglaterra e tal. Saber da história da África, saber sobre os nossos ancestrais. Então, essas são algumas ideias que vocês podem colocar aí. E mais, isso vai mais da ideia de vocês mesmo, né? A expectativa é uma coisa pessoal, tá? Foi só pra dar um norte aí pra vocês. Então, vamos fazer a leitura aqui desse texto, né? Do Antigo Sudão ao medieval do Zimbábue. Conheça os fatos sobre 7 reinos africanos que deixam sua marca na história. Embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte, o reino de Kush, ou Kush, permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Esse antigo império núbio atingiu seu pico no 2º milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Quase tudo que se sabe sobre o Kush vem de fontes egípcias, o que indica que era um centro econômico que operava um lucrativo mercado de marfim, incenso, ferro e principalmente ouro. O reino era um parceiro comercial e um rival militar do Egito. Ele até governou o Egito como a 25ª dinastia e adotou muitos dos costumes de seu vizinho. Os cuxitas adoravam alguns dos deuses egípcios, mumificavam seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmides. A área ao redor da antiga capital cuxita de Meroé agora abriga as ruínas de mais de 200 pirâmides, mais do que em todo o Egito. Vamos às questões. Agora que nós já lemos o texto, vamos às questões, né? Leia e responda. Letra A. Qual é o primeiro reino apresentado? Eu coloquei aqui em amarelo para vocês. O primeiro reino apresentado é o único aqui que a gente leu, que é o reino de Kush, ou de Kush, não sei qual é a pronúncia correta, tá aqui em amarelo, tá? Letra B. Observando o verbo overshadow, ofuscar, né? Responda, qual é a primeira descrição apresentada sobre esse reino e qual foi a duração aproximada? Coloquei aqui em vermelho. Primeira descrição sobre ele fala que era uma potência regional na África, né? E a sua duração aproximada foi aí de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, que diz o texto, tá aqui em vermelho. Letra C. Quando foi o auge desse reino e qual foi sua extensão? Essa informação é encontrada aqui também, ó. Destaquei aqui para vocês em roxo, né? Esse antigo império núbio atingiu seu pico no 2º milênio antes de Cristo, quando governou, que pergunta a extensão, né? Quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Letra D. Em quais fontes são encontradas informações desse império? Destaquei aqui em verde. Quase tudo que se sabe sobre Kush vem de fontes egípcias, tá? Letra E. O que descobrimos a respeito de sua economia, produtos e parceria comercial? Coloquei aqui para vocês em... Acho que essa cor aqui tá mais para mostarda, né? Então, fala assim, ó. Era um centro econômico, né? Porque pergunta o que foi descoberto a respeito da economia, né? Era um centro econômico que operava um lucrativo mercado. E aí os produtos eram marfim, incenso, ferro e principalmente ouro. Letra F. Qual é a conexão entre Kush e Egito? Com relação a comércio, exército e costumes?
Tudo aqui em azul, ó. O reino era um parceiro econômico, então essa é a primeira conexão, né? E um rival militar. Ele até governou o Egito, né, como a 25ª dinastia, e adotou muitos dos costumes de seu vizinho. Os cuxitas adoravam alguns dos deuses egípcios, mumificavam seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmides, tá? Então essa era a conexão aí entre o Kush e o Egito. Vamos adiante. Bom, pessoal, aqui nessa parte é o seguinte. Aqui tem uma breve explicação, né, de forma bem exemplificada, tá explicando o past simple e o present perfect. Bom, eu vou, como eu sempre faço, eu vou deixar um vídeo para vocês, né, deixar um link aí, para quem quiser saber mais sobre o past simple, sobre o present perfect, para quem quiser recordar, né, porque provavelmente vocês já estudaram isso, já estudaram na escola, mas talvez precisem aí de uma revisão. Mas o próprio exercício aqui, ele faz com que a gente revise, né? Apesar de que eu achei um pouquinho confuso, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem certinho. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse quadro aqui, tem algumas informações, né, referente ao past simple, present perfect. E aí a gente tem a missão de separar, tá? Por exemplo, aqui, tempo específico no passado. Essa definição se refere ao past simple ou present perfect. Eu fiz a lista aqui com vocês, a gente vai olhando aqui, né, de acordo com o que eu coloquei e voltando na exemplificação que foi deixada aqui para nós. Então, aqui, past simple. Então, aqui, tempo específico no passado. De onde eu tirei essa informação? Bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui no terceiro quadrinho aqui do past simple. Por que que é aqui, ó? Aqui, ó. Hora, momento definido. Aí aqui tá o exemplo, né? Eu fui na torre lá de Paris em 2007. Depois, a letra B aqui, ó. Por que que a letra B eu coloquei uso de expressão de tempo como ontem, ano passado, mês passado? Justamente pelo mesmo motivo aqui, ó. Então, aqui eu tô especificando o tempo. Então, no past simple, eu sempre especifico o tempo, né? Eu falo uma frase e aí eu digo se foi hoje de manhã, se foi ontem, se foi semana passada, se foi ano passado. A letra C, uso do verbo no passado. Óbvio, né, gente? Passado simples, past simple, você vai usar o verbo no passado. E é o que tá aqui também, ó. Aqui no exemplo. Depois, nós temos a lista aqui de present perfect, né? Present perfect. Então, aqui, uso do verbo no particípio. Onde foi achada essa informação? Bem aqui também, ó. Aqui, ó. Então, aqui tá falando, primeiro você coloca o sujeito, tanana, e past simple, ou seja, a terceira coluna lá dos verbos irregulares. Dos verbos no particípio, desculpa. Depois a letra B. Ó, evento que denota relevância com o presente. Ou seja, o present perfect, né, o presente perfeito, ele tem alguma coisa que começou lá no passado, mas ele tem uma relevância aqui no presente. Vamos ver aqui aonde que foi exemplificado isso daqui. Aqui, ó, no segundo quadrinho, ó, do present perfect. Né? Então, aqui, ó. I've worked as a teacher. I've worked as a teacher since 2011. Então, ela tá dizendo assim, ó. Eu trabalho como professora desde 2011. Ou seja, ela começou a trabalhar como professora lá em 2011, mas ela ainda trabalha hoje. Ela continua trabalhando, certo? Depois aqui na letra C, evento ocorrido numa data indefinida no passado. Então, eu posso falar, né, por exemplo, aqui na terceiro quadrinho, ele tá falando que ele foi lá ver a torre lá de Paris, que ele viu, mas só que ele não falou quanto que foi, não falou se foi semana passada, se foi mês passado, se foi ano passado. Então, uma hora indefinida. Então, esse também é uma característica aí das regrinhas do present perfect. Depois a letra D, narração de experiência que impacta no presente. Então, aqui, ó, no quarto quadrinho, quando a gente fala de experiência, a gente usa também o present perfect. Aí, aqui o exemplo, ó, have you ever seen this movie? Então, alguma vez você já viu esse filme, certo? Depois, a letra E, uso do verbo no particípio.
que é óbvio, né? Aqui no primeiro quadrinho, tá? Ó, já tá aqui falando, né, que o present perfect você usa o verbo no particípio, que é referente àquela terceira coluna lá dos verbos, ok? Eu só coloquei aqui, eu não costumo assim colocar a resposta, mas eu coloquei só pra gente ir fazendo essa revisão junto mesmo, tá? Pra não ficar aquela coisa confusa, ninguém conseguir fazer e nem entender, tá bom? Agora aqui é a número 6. A número 6. Extraia 6 verbos complementares do Simple Past. Aqui também não dá muito bem para entender o que está sendo pedido. Aí, eu acredito que seja dessa forma. Então, eu peguei, né, seis verbos lá, né, e montei essas frases aqui no passado simples, que pode servir de alguma ideia para vocês. Procurei usar os verbos que eles deram aqui nesse quadrinho rosa, que é o primeiro aqui do lado esquerdo. Procurei usar, tá? Só coloquei, acho que um diferente, para dar aqui os 6 verbos que eles estão pedindo, né? Colocando aqui a desinência de tempo. Então, a letra A, he played football every day. Então, ele jogou futebol todos os dias, certo? Então, played passado, every day, no passado também, né? Letra... Ou melhor, aqui na letra A eu vou mudar, tá? Não ficou legal essa frase. Eu vou colocar he played football last month. Aqui, depois da gravação, eu já edito aqui. Então, vai ficar he played football last month. Depois, letra B. They swam yesterday. Então, eles nadaram ontem, tá? Esse swam aqui é o passado de swim, que é nadar. Letra C. She worked there in 1997. Então, ela trabalhou lá em 1997. Então, worked, aqui o passado de work. Especifiquei o tempo, que foi lá em 1997. Muito bem. Então, vamos aqui à letra D. I went to São Paulo last year. Então, eu fui para São Paulo ano passado. Então, aqui o went, que é o passado de go, e especifiquei o tempo, que foi o ano passado. Depois a letra E. We saw her last week. Então, nós a vimos na semana passada. Então, só aqui, que é o passado de see, né, ver. Então, nós a vimos semana passada. Letra F. I played video game this morning. Então, eu joguei videogame nesta manhã. Então, o passado de play, né, virou played. This morning, que foi hoje de manhã, que já passou. Alright? Let's go ahead. Então, aqui, ó. Leia a seguir... deixa eu pegar o meu laser aqui. Leia a seguir a história do Google, sublinhe os verbos no present perfect e escreva 7 exemplos. 5 frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa, tirando aqui do texto, né? Então, aqui eu não sublinhei, né? Não consegui sublinhar aqui, mas eu botei marca-texto, tá? Nas frases que estão no present perfect, ok? E separei aqui para vocês, para ajudar vocês. Eu não vou dar, assim, explicação detalhada a respeito disso aqui, porque esse vídeo ficaria muito longo, mas como eu já disse anteriormente, eu vou deixar o vídeo aí com uma exemplificação, assim, mais detalhada a respeito do present perfect, tá? Do simple past, do present perfect. Então, aqui estão alguns exemplos, certo? Então, aqui, ó, eu tentei colocar na ordem aqui, né? It has grown from a research. Então, aqui, it has grown, né? Que é a estrutura aqui do present perfect, né? Então, a gente tem aqui o has e mais o grown, que é a terceira coluna lá, né? Tá no particípio. Depois, a número 2, they have never returned. Então, aqui nós temos o have, né, que é a estrutura do present perfect, e posteriormente o returned, que é a terceira coluna lá dos verbos. Enfim, depois a frase negativa que pediu, né, one thing hasn't changed, e interrogative, que é o interrogativo, have you ever noticed, e aí 3 pontinhos, porque a frase continua. Se vocês irem comparando aqui, olhando o texto, vocês vão ver que está na ordem, ok? Bom, gente, espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem realmente aprender aí o present perfect, o simple past, não deixe de verificar o link que eu vou estar deixando aí pra vocês, caso eu esqueça, porque às vezes, depois que eu termino de gravar todos os vídeos, eu esqueço. Vocês me lembrem nos comentários. Thank you so much. See you next week.